Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do nosso grupo, nosso 8º encontro no Zoom do Grupo Espiritualidade. E hoje nós vamos receber a Carla Alves, que é, deixa eu ver aqui, arteterapeuta sistêmica, mentora de mães e palestrante. Ela vem com o tema Conexões e Criatividade que Fortalecem a Fé. Antes dela começar, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui nesta manhã de sábado e agradecer especialmente a Carla, que veio aqui para trazer um pouco do seu conhecimento, da sua sabedoria, para compartilhar aqui com a gente. Carla, seja muito bem-vinda, apresente-se para nós, por favor. A Bom palavra dia, é sua. pessoas. Antes de qualquer coisa, gratidão pela vida de vocês e pela presença. Esse momento, para mim, é maravilhoso, de troca e de partilha. E eu vou começar pedindo licença a vocês para reverenciar minha ancestralidade. As pessoas que vieram antes de mim e com as suas experiências, suas lutas e principalmente suas persistências e resistências, tornaram possível que eu hoje existisse e transmitisse para tantas pessoas, presencialmente e agora de forma online, de maneira mais efetiva, tudo isso que eu sou e que eu trago para dividir gratuitamente com vocês. Então, eu sou neta de uma mulher preta que foi empregada doméstica e ela me ensinou uma oração que diz assim: fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, muito mais amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então, eu tinha 5 anos quando ela me ensinou essa oração, que certamente todos nós conhecemos, né? E é tão simples, mas significa muito, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje. A gente precisa tanto olhar para o outro. A gente está vivendo numa situação de saúde e economia tão delicada e que a gente está sendo obrigado a olhar para o outro e cuidar do outro, mesmo sem conhecer. Porque a saúde do outro acaba sendo a nossa saúde. Se o outro adoecer, a gente não vai estar bem. Mesmo nós que temos privilégios de ter uma casa, de ter conexão com a internet, mesmo no nosso conforto, a gente fica desconfortável quando escuta um parente ou alguém conhecido que foi acometido com essa doença ou pior, né? Perdeu essa vida material por conta disso. E a gente lembra que essa doença, ela ataca principalmente o sistema respiratório. Tem gente disputando respiradores artificiais para se manter vivos. E isso faz a gente refletir principalmente no quê? A gente tem gratuitamente o oxigênio e o ar e os pulmões saudáveis para desfrutar dessa respiração o tempo inteiro. E por que não fazer uso disso de forma consciente? Ou seja, através das meditações, através de visualizações e concentrações. Foi isso que minha avó me ensinou. Eu tenho essa minha bisavó, né? Eu sou neta de uma mulher indígena e uma mulher preta que foram vítimas de violência doméstica numa época em que não existia a Lei Maria da Penha e que esse tipo de prática era considerado normal. Faz parte, homem é assim mesmo. Os homens tratavam as mulheres como se fossem filhas. Então, agressões era o mínimo que fazia parte da vida delas. Mas essas mulheres também me ensinaram a importância de cuidar da terra e cuidar do útero, do ventre, como se cuida da terra. A minha avó indígena disse assim: Carla, cuide da natureza e ela vai cuidar de você o tempo todo. Isso nunca vai mudar. A outra minha avó, a paterna, ela sempre dizia, ela nunca abriu mão de ser uma profissional e de continuar trabalhando em prol da sua independência, mesmo tendo muitos filhos. Sou filha de pessoas pretas que me ensinaram sobre empreendedorismo,
sobre postura profissional, sobre nunca deixar de acreditar no seu potencial. Eu cresci ouvindo músicas de Milton Nascimento, de Djavan, Chico Buarque. Então, a capacidade criativa e a importância de mostrar as emoções sempre fizeram parte da minha construção como pessoa. Eu sou Carla, meu nome, né, o nome que foi dado a mim quando eu nasci. Sou mãe de Uriel e Siddhartha. Por ser esposa de Rui, sou mãe de Ruiara e Hawara. E isso é a coisa mais importante que vocês precisam saber a meu respeito, porque isso não muda. Academicamente falando, eu sou formada em Química Industrial, depois eu fiz Engenharia de Alimentos, e a partir de uma experiência industrial, durante 12 anos eu trabalhei em fábrica, como analista de controle de qualidade, mais ou menos 5 laboratórios de orgânica, de físico-química, de física analítica e microbiologia fizeram parte da minha vida por uns 5 anos. E assim, não era a minha segunda casa, era a minha primeira casa. Eu sempre fui fascinada em composições, em aprender como as coisas funcionam e por que funcionam dessa forma. Então, entender o que é que estava entrando dentro de mim já começou de criança, principalmente por causa dessa minha construção das minhas avós e da minha mãe. Eu lembro que eu tinha o sonho de ser médica quando eu era criança. Eu dizia à minha mãe que eu queria ser cardiologista e neurocirurgiã, porque eu assistia Plantão Médico, Dr. House, esse tipo de programa. Não era programa infantil, Xuxa, Angélica. Eu sempre me interessava com esse tipo de coisa. E eu dizia a ela, eu quero operar corações e cérebros. Quando eu era criança, eu dizia isso. A globalização e o modernismo vai chegando. E a minha família sempre foi muito pobre, então eu sentia a necessidade de trabalhar para ter o meu dinheiro. E à medida que eu ia crescendo como adolescente, eu não queria pedir ao meu pai um dinheiro para comprar alguma coisa para prender o cabelo, ou para comprar um absorvente, ou para comprar uma calcinha. Minha mãe me colocou num curso de artesã, quando eu tinha 9 anos, porque nessa época, ela conta, né, que foi no governo Fernando Henrique e teve uma crise muito complicada e o meu pai só recebia um salário. Então, ela colocou eu e minha irmã num curso de crochê, enquanto ela fazia um curso de costura, para aprender novas técnicas e habilidades profissionais para ajudar na renda. Então, eu descobri um universo maravilhoso. Enquanto existiam privações materiais e econômicas em casa, eu descobri um universo de possibilidades na minha mente, porque tudo que eu conseguia criar pelas minhas mãos, eu conseguia vender, eu conseguia ensinar, e o principal, foi bastante criativo para mim, porque quando você manipula um artesanato de forma manual, você trabalha o foco, você trabalha a concentração, você trabalha principalmente, você precisa contar, então você precisa de bastante atenção e entrega, e o principal, o resultado posterior. São obras-primas únicas, autorais, que ajudam muito na autoestima. Eu sou capaz, fui eu que fiz. Além de me sentir bem e me sentir importante do ponto de vista criativo, eu tenho capacidade de ensinar outras pessoas, empoderar outras mulheres, principalmente, que é o meu foco, para que elas também se sintam capazes, se vejam capazes para se livrar de uma dependência, por exemplo, de um relacionamento abusivo e outras prisões mentais que também permeiam o universo feminino. Então, a partir daí, eu comecei a buscar ensinar pessoas. O voluntariado sempre foi muito forte em mim, porque eu sempre, a partir das coisas que eu aprendi, eu queria passar para frente. Eu lembro que minha mãe me conta que todos os anos que tinha reunião na escola, as professoras chamavam a atenção dela e dizia: sua filha tem ótimas notas, mas ela conversa muito. Então, as minhas habilidades de oratória e fluência e clareza já vinham desde que eu era criança. Essa mulher preta que eu falei no começo, que me ensinou essa oração tão importante, ela estimulou e testemunhou meus primeiros passos e minhas primeiras palavras com 8 meses de idade. Então, mesmo que eu tentasse suprimir essa minha voz, eu jamais conseguiria, porque foi um dom, foi um presente dado por mim. À medida que eu ia crescendo,
eu comecei a usar na indústria. A parte mais interessante de trabalhar em fábrica que eu achava eram os treinamentos que eu dava, eram as palestras que eu dava. Então, quando eu precisei, por exemplo, quando eu engravidei, precisei treinar uma pessoa para tirar minha licença maternidade. Era uma das partes mais emocionantes, porque eu estava ensinando uma pessoa uma coisa que eu já sabia. E depois eu iria tranquila ter meus filhos e ficar na minha licença, que eu sabia que uma pessoa instruída por mim estava exercendo aquela atividade. Então, essa questão de instruir, de ensinar e de trocar também sempre me fez vibrar muito. Claro que essa história não tem só coisas boas, né? Eu fui mãe solteira durante muito tempo, criando 2 filhos sozinha, mas eu co-criei a minha maternidade. Quando eu decidi ser mãe, eu já tinha meu carro, já tinha minha casa. Eu morava parcialmente com os meus pais, mas eu já tinha comprado um apartamento. Porque naquela cultura que eu fui criada, ser mãe solteira era sinônimo de muito preconceito, de uma mulher ser muito desvalorizada. Principalmente eu, por conta da minha cor, do meu tipo de cabelo, ainda tinha essa questão que invisibilizaria bastante. Mas eu sempre soube quem eu sou e eu sempre conheci a minha capacidade. Então, eu lembro que meu pai, ele chegou a falar para mim, numa música de Djavan, que essa música fala sobre o amor, né? Mas é a percepção do artista sobre o amor, né? Tem vários artistas que falam sobre isso. E nessa música ele fala que o amor tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. E eu perguntei ao meu pai, o que é desgosto de filha? Acho que eu tinha 15, 16 anos. Aí ele falou assim, do jeito que hoje a gente chama de machista, mas a gente sabe que isso são feridas não curadas. E ele falou assim, desgosto de filha é quando a menina conhece um cabra safado, engravida e deixa o filho para os pais criarem. Então, ele entendia desgosto de filha como isso. E isso ficou na minha mente, né? Até o momento que, com 20 anos, eu decidi ser mãe. Não consultei meus pais, não consultei nem o genitor para isso. Era um desejo meu, uma vontade minha. Então, quando eu engravidei, que meu pai descobriu, ele chorou muito, ficou muito triste, eu posso até dizer, decepcionado, baseado na mentalidade dele. Porque o passado dele, a criação dele, não tornava viável que uma mulher fosse ser independente e capaz de criar seu próprio filho só. Embora existissem questões emocionais aí, ele se sentia culpado, talvez, porque não queria criar uma filha para ser mãe solteira. Mas, em momento algum, ele procurou saber quais eram as minhas vontades. A gente, muitas vezes, se prende à vontade dos pais e querer a aprovação da mãe e do pai e acaba suprimindo nossos desejos. E acaba passando a vida inteira sem curtir a vida, sem desfrutar do que a gente quer pela vontade do outro. Então, não foi simples, não foi fácil. Por isso que eu sempre falo, as conexões são fundamentais, mas tem alguns momentos que essas conexões precisam ser criadas e fortalecidas dentro da gente. O autoconhecimento é fundamental para isso. Eu costumo dizer que as minhas avós construíram a mulher que eu sou. A minha mãe não me representa como mulher, mas ela é o melhor exemplo que eu tenho de mãe, de maternidade. Afinal, foi com ela que eu aprendi a ser mãe, né? Vendo ela me criando, vendo ela criando minha irmã. Então, eu precisei romper essas conexões, padrões emocionais que fizeram parte da minha infância e adolescência para criar as minhas próprias conexões. E nesse caminho, eu aprendi sobre yoga, sobre meditação e comecei a trabalhar o autoconhecimento para conhecer meu próprio corpo. E eu comecei a perceber que as capacidades fisiológicas e neurais partem muito do emocional. E comecei a estudar a fundo sobre isso. Eu já tinha conhecimento de física quântica por causa da minha formação profissional, então esses acessos foram mais facilitados. Meus 2 filhos têm asma crônica, então eu busquei na aromaterapia, sou aromaterapeuta também,
trazer a cura para os meus filhos através da natureza também. Nunca gostei de remédio, nunca gostei de cirurgia, nunca quis permitir que outras coisas fora de mim causassem mudanças e cura, sabendo a capacidade que o corpo humano tem para isso. Então, eu estudei aromaterapia e cuido dos meus filhos até hoje. Eles têm asma crônica, mas vai fazer 7 anos que eles não têm crise. Uriel tem 9 anos, Siddhartha tem 9, Siddhartha tem 6, Ruiara tem 3 e Hawara tem 1 ano e meio. Então, eles até amam meditação, amam praticar yoga. Cada um tem o seu colarzinho para entender a potência que é. Permitir que o corpo receba as coisas mais naturais possível para que ele sinta no corpo dele essa cura, essa conexão ser humano e natureza. A partir daí, aconteceu um problema sério comigo. Eu tinha medo de dirigir. Eu tirei a carteira de habilitação, mas uma coisa é você ser habilitado e outra coisa é você se sentir segura para fazer. Eu tinha muito medo de dirigir. Por quê? Porque meu pai foi que me ensinou a dirigir. Então, com os bloqueios emocionais dele, ele diminuía a minha capacidade de dirigir minha própria vida, né? E aí eu transmitia isso para o carro. Eu achava que eu não conseguiria. Então, procurei trabalhar isso, consegui dirigir. Hoje eu ajudo mulheres a perder o medo de dirigir também. E assim, é libertador. Quando você vai vivendo, passando por experiências novas e percebendo que a cada dia você precisa se refinar. A cada dia você precisa se renovar. Ou, como eu falo, né, sempre, fortalecer a fé todos os dias, porque a fé já vem na gente, mas se ela estiver enfraquecida, se ela estiver adormecida, ela não vai se sobressair. Então, é uma prática diária. Outra coisa muito desafiadora que aconteceu foi uma ameaça de agressão, de violência doméstica. Eu fui ameaçada de agressão mesmo, e é super difícil, é super desafiador passar por isso. Tem mulheres que morrem sem ao menos ter a vontade de fazer uma denúncia. Então, mais uma vez, eu pedi ajuda a uma amiga que eu confio muito e decidi, eu não vou passar por isso, eu não vou permitir isso. Eu quero continuar vivendo, eu quero cuidar dos meus filhos e ver eles crescer. Fui na delegacia, fiz a denúncia, consegui a medida protetiva. Ao contrário das minhas avós, eu já tinha esses acessos e privilégios e eu fiz uso deles. E isso já vai fazer 4 anos, 5 anos que eu estou livre de uma situação abusiva e tem muita mulher que está morta porque não tomou essa atitude. Então, eu também ajudo mulheres que passam por situações semelhantes a trabalhar o autoconhecimento e a autoestima para fortalecer a autoconfiança e tomarem decisões desafiadoras através da produção de artesanato. Outra coisa desafiadora que aconteceu foi, eu poderia, nesse momento, não querer mais contato com homens, ter medo. Mas a minha convivência na indústria, que é 90% masculino, eu trabalhava num setor de controle de qualidade, mas na linha de produção só homens. Então eu já sabia a importância de olhar para cada ser humano individualmente, olhar para cada ser humano como único, para não generalizar, não colocar todos na mesma caixa, todo no mesmo. Como minha mãe dizia, né? Homem é tudo farinha do mesmo saco. Eu não absorvi esse pensamento dela. Eu, a partir da vivência e observação, eu desenvolvi minha própria mentalidade sobre o masculino. E tenho grandes amigos profissionais incríveis, porque eu me permiti essa observação. Então, eu não desisti de relacionamento. E aí eu conheci meu esposo, depois de um tempo, que abriu novos horizontes, principalmente para uma nova maternidade. Quando a gente se conheceu e eu engravidei, ele se mostrou interessado em participar, coisa que eu até então não tinha vivido. Até então eu era mãe solteira e estava ciente que eu ia criar só. De repente ele surge na minha vida e diz, eu quero participar, eu quero cuidar junto com você. Então, pela primeira vez, eu tive uma gestação compartilhada e foi a melhor gestação da minha vida. Porque eu disse a ele, eu tenho experiência como mãe, mas se você quiser aprender, vamos para as rodas. Eu sabia que existia a roda de gestante, esse tipo de trabalho, né?
E a gente começou a aprender. E eu descobri um universo que eu não conhecia. Até porque, pela primeira vez, eu estava grávida de uma menina. Então, o sagrado feminino despertou em mim a partir daí. E eu comecei a fazer algumas reflexões. Por exemplo, que exemplo de mulher eu quero ser para essa futura mulher? E as minhas ancestrais começaram a reverberar no meu útero consciente. E eu comecei a adotar algumas coisas e fazer mudanças. Por exemplo, não mais usar absorvente descartável, começar a usar aromaterapia todos os dias. E algumas coisas que as minhas avós já tinham me ensinado há muito tempo, que a globalização e o interesse financeiro e o patriarcado e o machismo acabam enfraquecendo dentro da gente. Mas a gente já sabe o que nos faz bem. E a gente já sabe aquilo que a gente vive, mas não faz bem. Nos adoece, nos entristece, nos desanima e nos diminui como potência feminina. Então, essa gestação da minha primeira filha foi um portal. E a partir daí a gente conheceu o universo da humanização. Só que tem um detalhe nessa história. Meu segundo filho nasceu no meu carro. E foi um ensinamento, porque aquela coisa da questão da consciência corporal que eu sempre tive, mas esse nascimento me mostrou uma possibilidade que até então eu não conhecia. Deixa eu só respirar um pouquinho. Siddhartha é o nome dele, ele tem 6 anos hoje. E foi a partir daí que eu descobri. Eu já era brigadista de emergência nas fábricas que eu trabalhei, então eu já estava acostumada em lidar com situações de emergência. E eu já trabalhava com meditação e yoga, então eu já tinha essa questão da consciência corporal. E aí, quando meu filho nasceu no meu carro, foi muito tranquilo, foi indolor e foi maravilhoso. E todas as vezes que eu contava essa história nas rodas, as mulheres ficavam inspiradas. Nossa, que sonho! Que maravilhoso! Em vez de relatar situações de tensão e medo, eu falava com êxtase, com alegria e com muito ânimo, né? Eu sempre incentivava, não, vale a pena, é muito bom, desde que você conheça seu corpo, desde que você se entregue ao processo. E aí meu esposo falou, tu devia ser doula. Toda vez que você fala sobre essa situação, as mulheres ficam inspiradas. E eu pensei, né, será? E depois de um tempo, minha filha nasceu em casa, essa minha filha, né? Foi um nascimento totalmente rápido e sem dor. Claro que essa construção e divisão da gestação contribuiu bastante. Meu esposo é músico, então ele tocava para ela se acalmar na barriga. Foi uma conexão que começou bem antes dela nascer. Até hoje ele participa da vida dela. Hoje ela tem 3 anos. Então, essas conexões e transformações que a gente se permite viver de forma totalmente fisiológica, traz experiências, além de transformadoras, sagradas. A gente consegue ver Deus em cada situação, em cada respiração, em cada entrega que a gente se permite vivenciar. Não precisa pagar por isso, só precisa se permitir e estar presente. Então, que não é coincidência, né? A gente, quando se alinha com a nossa missão, tudo conspira. E aí surgiu no Facebook uma seleção para doulas voluntárias numa ONG. E eu achei, poxa, por quê, né? De repente eu fui conhecer um projeto social que prepara mulheres gestantes e puérperas da periferia daqui de Recife, que são muito vulneráveis à violência obstétrica, principalmente. Então, eu me entreguei a essa missão. Mesmo trabalhando em fábrica, sempre que eu podia, eu servia voluntariamente nessa ONG que faz rodas, que dá aulas de Chantala, que dá aulas de preparação, mas a minha parte era transmitir a minha experiência da importância de você se conhecer e, principalmente, conhecer os seus direitos nas maternidades. É conhecer o seu corpo, ou seja, ter conhecimentos técnicos e científicos sobre a fisiologia do corpo e conhecer seus direitos para assegurar que eles sejam entendidos e atendidos. Eu estou vendo o tempo, diz aí.
Tu estás mutada, não estou te ouvindo. Não, aqui ainda não apareceu mensagem alguma. 10h33, temos um tempo ainda. Mas eu aviso. Pronto, então eu vou continuar. Pronto, porque essa parte tem uns 20 minutinhos, entende? Que eu vou falar agora. Tá, qualquer coisa a gente abre uma outra Então, sala. Tá? pronto, tranquilo. Tá, tá bom. Deixa eu só ajustar aqui. Então, eu me entreguei a essa missão. Quando eu podia, eu sempre estava nessa ONG, ajudando essas mulheres, orientando elas, porque eu sempre tive privilégios, eu sempre tive plano de saúde, eu tinha 10 ultrassons a cada gestação, uma consulta com a obstetra todo mês. Eu tive o privilégio de ter meus filhos na maternidade mais cara daqui de Recife. Em contrapartida, essas mulheres não tinham sequer a passagem para fazer o pré-natal. Então, muitas informações e acessos bloqueavam essas experiências transformadoras e positivas. Eu vi. Aí, a volta pelo link, né? Vocês têm tempo ainda, porque se não tiver, tudo bem. Não, a gente sempre abre aqui. Entendi. Vamos fazer. Então, Tá certo. Então. eu acabei de me mutar, ele abriu aqui uma tela, né? Tem 10 minutos, mas Você quer fechar logo e eu já começo no outro link? você que sabe. Se você quiser, eu encerro agora para você não cortar. A Rosângela tá ok. Então, vamos fazer assim, gente. Eu vou encerrar essa primeira parte, eu vou abrir, mas vai ser o mesmo link, tá? E vocês entre qualquer coisa, o pessoal me manda mensagem lá no grupo. Gente, até daqui a pouco na nossa segunda parte. Gratidão, Carla. Gratidão, Gratidão pessoal. a vocês. Até já. Até.